A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Posso falar? Professores da Escola Bíblica Dominical. Tava com saudade, né? Eu tava com saudade de vocês. Fazia tanto tempo já que eu não gravava, tava com saudade. Mas eu tava com saudade. Que bom, eu também tava com saudade de você, Melk. Gente, nós estamos aqui nesse quarto trimestre de 2019, lição número 2, e eu agradeço a você por estar aqui conosco. Estamos juntos aqui no canal da IADIO TV para ajudar você, professor, a lecionar a sua aula com mais conteúdo enriquecido, para que nós venhamos te direcionar, porque a nossa lição é uma lição muito rica e esse tema é um tema muito rico. Estamos falando sobre o que, Mário? Dessa feita, nesse trimestre, último trimestre desse ano, Atos dos Apóstolos, ou seja, os atos do Espírito Santo na igreja, que agora estava sem o Senhor Jesus, ele foi assunto aos céus. Eles agora recebem a promessa do Espírito Santo para ajudar-lhes na tarefa da proclamação do Evangelho. E você vai acompanhar tudo isso e muito mais agora. Então, roda a vinheta. A lição de número 2 vai ser lecionada nesse domingo, no dia 13/10 de 2019. Há alguns que também lecionam na terça-feira, na segunda-feira, enfim. Mas o básico aqui é no domingo, dia 13/10. E todos foram cheios do Espírito Santo. É o tema dessa segunda lição. E todos foram cheios do Espírito Santo. O texto do dia está em Atos capítulo 2 e o versículo 4. Lê para nós, Mário. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E a síntese, que é o cerne da nossa lição, diz o seguinte: conforme havia prometido Jesus no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Todos foram cheios e falaram em novas línguas. Ou seja, nós vamos ver aqui através dessa história, porque o livro de Atos é o único livro do Novo Testamento que é histórico. Ele conta essa história. E o mais interessante é que ele é o único livro que não tem um fechamento de cumprimentos. Por quê? Porque a história dos Atos dos Apóstolos não terminou. Ela continua até os dias de hoje e vai continuar até o dia em que Jesus voltar. Então, nós temos aqui alguns objetivos para nortear você na transmissão desse conteúdo da lição da IBD. Mário, nos ajuda aí. É interessante também a gente orientar aqui os professores, Melk, que a nossa igreja é uma igreja de linha pentecostal clássica, que acredita na continuidade dos dons espirituais. Então, como bem falou o Melk aqui, Atos não fecha, porque nós estamos ainda vivenciando os dias que o Espírito Santo atua na terra, através de dons, usando pessoas. Por quê? Porque você vai estar com alunos que têm acesso a textos, vídeos e pregações de pessoas cessacionistas, que são algumas igrejas históricas, igrejas cristãos, servos de Deus, porém que fazem uma interpretação da Bíblia de acordo com a sua linha de raciocínio, que é a seguinte, que os dons foram um sinal para aquele tempo, Atos dos Apóstolos, Atos 2, a época de Paulo, a época de Pedro. Agora nós já temos a Bíblia, o cânon fechado, e não precisaríamos da manifestação dos dons. Porém, nós, a Assembleia de Deus, a maioria das igrejas pentecostais, ela acredita na continuidade dos dons espirituais. Então, o Espírito Santo batiza hoje, o Espírito Santo ainda age hoje com dons, com cura e com todos os dons ali que Paulo vai listar nas suas cartas também. É muito importante, porque às vezes eles já vêm na IBD com essas dúvidas. Será que o Espírito Santo ainda age, não age? Enfim, então nós, da linha pentecostal clássica, assembleanos, acreditamos que o Espírito Santo de Deus ainda atua hoje e tenho certeza que vai atuar nessa sua lição da IBD. Objetivos. Eu tenho, antes dos objetivos, Melk, eu tenho um livro para indicar aqui, o Stanley Horton. Ele é um teólogo pentecostal americano, clássico. Muitas obras brasileiras se baseiam nele. Por muito tempo ele foi um erudito, já é falecido. Ao lado dele, Donald Gee, Gordon Fee, também tem várias pessoas, mas então você, professor, se você puder adquirir essa obra aqui, ela vai tratar, o interessante é que o Stanley Horton, ele vai conversar com as outras linhas de pensamento também. Ele vai trazer a linha pentecostal, né, na questão dos dons espirituais, batismo e tudo mais, porém ele vai conversar também, então é muito interessante te dar uma visão abrangente, vai te ajudar a responder algumas perguntas dos seus alunos também. E as dúvidas podem surgir até mesmo em você. Então, esse livro vai te nortear nessa questão para que você venha saber o porquê das outras linhas de pensamento. Exatamente. E assim,
o conteúdo fica muito mais rico e você pode transmitir com muito mais segurança e responder dúvidas com segurança. Voltando aqui então à tua pergunta, à sua colocação, objetivos então dessa lição: mostrar a expectativa da promessa no Pentecostes, destacar os sinais que ocorreram no Pentecoste e que evidenciaram que todos foram cheios do Espírito Santo, e o terceiro objetivo, mostrar o propósito do Espírito Santo na vida do crente. A interação da lição, ela vai nos mostrar o seguinte, no dia de Pentecostes, marcado pela descida do Espírito Santo, um novo tempo foi estabelecido para os cristãos. Então, coloque isso, existe o antes e o depois de Cristo. Sim. E existe também esse marco que é a vinda do Espírito Santo, que permanece até hoje no nosso meio. Então, não é simplesmente um fato histórico, não é simplesmente uma interpretação como qualquer outra, não. Sim. Ele é um marco na vida do cristão, tanto quanto foi no início da igreja. Então nós devemos seguir essa linha de raciocínio. Foi um marco, foi algo que mudou totalmente a nossa história, o rumo da história da igreja, e que também hoje é um marco na vida do cristão, ok? E agora nós vamos dar uma dica de dinâmica que é algo simples, objetivo e que vai ajudar muito você na sua aula. Então, você, professor, você pode perguntar e questionar, abrir um espaço para que seus alunos falem das suas experiências com o Espírito Santo. Quando eles sentiram a presença do Espírito Santo, quando foram batizados, como foram batizados, talvez uma cura divina através das mãos de alguém que Deus usou com a cura divina, a entrega de uma profecia ou de uma revelação. Por exemplo, eu já fui alvo, eu sei que o Melco também já foi alvo de profecias, de cura, de experiências com Deus, que é uma marca distintiva, por exemplo, do movimento pentecostal. Ou seja, você aceita Jesus e você passa por uma experiência pentecostal. Enquanto algumas igrejas de linha histórica, eles valorizam o conteúdo da fé, a igreja pentecostal vai valorizar a experiência com Deus. Não é simplesmente ler, entender e aceitar, Sim. Mas sim você vivenciar uma experiência com o Espírito Santo, é você viver Sim. com o Espírito Santo. E isso eu acho muito bacana. Sim, é o que Paulo vai falar em Coríntios 12, quando ele fala da sua experiência no céu, das revelações que ele viu. Se você olhar o contexto daquele relato de Paulo, ele vai estar falando da importância de cada crente, pessoalmente, individualmente, ter uma experiência com o Espírito Santo. Isso é fantástico. Então você pode fazer essa dinâmica e você vai ter uma aula com muito mais enriquecimento na questão de experiências, porque cada um vai contar a experiência Sim. pessoal que teve com Deus. E isso é top das galáxias. Perfeito. A leitura bíblica, logicamente, vai contar toda essa história que aconteceu na descida do Espírito Santo, que é Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Sempre com aquela dica, deixar eles lerem, fazer com que eles sintam sabor e prazer em estar lendo a IBD, lendo a lição da IBD, participando. Isso é fantástico. É algo que nos ajuda a ter sabor pela escola bíblica dominical, é estar participando, senão fica só um discurso. Né? Sim. Isso é muito Perfeito. bom. E no tópico 1 já fala sobre a expectativa para a promessa. Havia essa expectativa porque quem os prometeu foi o próprio Jesus. Assim, eu vou, mas eu vou deixar aqui alguém no meu lugar para garantia, vou deixar aqui alguém que vai nortear vocês nesse sentido de amparo espiritual, porque Sim. vocês vão sentir a minha falta física. Mas, quando ele chegar, vocês vão sentir, vocês vão saber, Sim. terão evidências. E essa foi a descida do Espírito Santo. Então, o primeiro tópico é unidos no mesmo propósito. Mário, tem como a gente receber o Espírito Santo se não tiver em unidade? Como que seria naquela época se eles não estivessem Sim. unidos? O primeiro tópico vai abordar duas questões aqui muito importantes, unidos no mesmo propósito e a questão da oração. Então, eles estavam em unidade, olha a importância da unidade na igreja, no ministério, no seu grupo de jovens, na sua igreja local, na igreja do campo, no caso que é Joinville, né? Mas onde você congrega, onde esse vídeo está alcançando, a importância de um norte, de uma unidade. Eles estavam buscando a mesma coisa, eles estavam com o coração no mesmo lugar, eles estavam com a expectativa no lugar certo, confiando na promessa de Jesus em oração. Então, estavam esperando. E unidos, não apenas no sentido de estarem reunidos no mesmo local físico. Fisicamente. Mas propósito. E isso Sim. já nos ensina uma grande lição, de que nós, quando desejamos sermos batizados pelo Espírito Santo, um grupo de jovens, um grupo de adolescentes que quer ser batizado, é interessante que eles estejam unidos nesse mesmo propósito para que cheguem nesse mesmo fim. Ou seja, a unidade faz a diferença. Quando a Bíblia fala que 2 ou 3 concordam na terra, Deus
lá nos céus ele vai assinar. Por quê? Porque Deus ele trabalha com concordância, ele trabalha em unidade. Não temos como viver em comunhão com Deus e não viver em comunhão com um irmão, né? É uma questão de princípios. Deus é um Deus de princípios. E o terceiro subtópico fala da imprevisibilidade da chegada do Espírito Santo. Ele não avisa quando vai chegar, o horário, né? Ele não marca a localização também, mas ele tem prazer quando ele chega. Ele tem prazer em chegar naqueles que estão buscando em união e em oração. Sim. Tem um pastor brasileiro, Mel, que inclusive que fala que o Espírito Santo não é um ventilador que você direciona, que você liga, que você desliga. Olha só. É um vento. Claro, ele faz alusão a João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, né? O Espírito Santo é um vento, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Não dá para dominar, para controlar. Ele é livre e soberano. Na verdade, o Espírito Santo é Deus. E ele tem os atributos de Deus. Ele é o terceiro ser da Trindade Divina. Sim. E ele tem tantos poderes porque ele é Deus. Ele é Deus. Então, não tem como nós controlarmos Deus, apenas nós mesmos. Então, é nós que damos a liberdade para o Espírito Santo agir. E a importância de você estar focado nesse propósito. E aqui também dá para falar a questão de repente, tem pessoas que aceitam a Cristo, aceitam a Jesus e já são batizadas no Espírito Santo. Tem pessoas que levam anos, tem pessoas que levam mais tempo, menos tempo. Tem pessoas que são batizadas em vigílias, em cultos para isso. Tem pessoas que são batizadas em casa, na escola dominical, num quarto, ou acordam falando em línguas. Então, converse com seus alunos sobre essa questão da imprevisibilidade, mas a importância da unidade, da oração nessa busca, mas também essa questão de não bitolar, não controlar isso. Uma vez eu perguntei para um pastor sobre isso, ele falou o seguinte: ore, encha o teu copo. Uma hora ele vai transbordar. Então, continue a sua busca, continue o seu propósito, uma hora você vai transbordar. É automático. Automático. E você vai ver isso. E uma coisa interessante que nós falamos, que já faz o link com a segunda parte dessa lição, é sobre ser batizado. Quando que eu sei que eu sou batizado? Perfeito. Vamos entrar aqui nessa segunda parte que fala sobre cheios do Espírito Santo. Quais são os sinais da presença do Espírito Santo? Perfeito. Será que é só falar em língua? Será que não é? Vamos entender isso aí. Tem muita gente que tem dúvida, Mário. Muita gente que acaba dizendo, será que eu sou? Será que eu não sou batizado? Vamos falar sobre isso agora. Sim, inclusive o Stanley Horton vai trazer essa abordagem clássica, que é a abordagem seguida pela maioria das igrejas pentecostais, não só no Brasil como no mundo. Qual é essa abordagem? A conversão é a minha primeira experiência com Deus, onde eu já me torno a habitação do Espírito Santo. E uma segunda experiência, então, seria o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, então seria um revestimento de poder para o serviço. Então você vai ver muitas linhas de pensamento na internet, nos YouTubes da vida aí, ok? Mas a abordagem clássica pentecostal, que é o que segue a Assembleia de Deus, conversão, você se torna a habitação do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, você é revestido de poder para o serviço, para servir as pessoas. E a evidência inicial é o falar em línguas. E o selo que você comentou um pouco atrás ali, né? Isso. O penhor do Espírito Santo. O penhor do Espírito Santo. Nós somos marcados pelo Espírito Santo. Existe um Correto. selo. E a partir daquele selo existe uma garantia, né? Ou seja, o penhor é o quê? É uma garantia de algo que será recebido ou que vai ser buscado logo em seguida, né? Não, eu vou deixar vocês aqui com o Espírito Santo, ele vai fazer todos esses sinais e isso é uma garantia de que eu vou voltar. Então, o fato de termos a presença do Espírito Santo, os sinais, falar em línguas, nada mais é do que nós termos um penhor na nossa vida que nos garante a volta de Cristo Jesus para nos buscar. Então, você quer subir na vinda de Jesus? Não entristeça o Espírito Santo. Fale em línguas. Não de forma, claro, hoje eu vou falar em línguas. Ninguém fala isso, né? Hoje eu vou falar em línguas, né? Não, mas dê liberdade ao Espírito Santo. E o terceiro tópico fala sobre alcançando outras nações. Isso baseado naquela história. Como que aconteceu naquele momento, Mário? Atos 2 ali fica bem claro que naquele momento específico, naquele acontecimento específico, vários dos apóstolos, dos 120 que estavam no cenáculo reunidos, falaram na língua dos povos que estavam visitando Jerusalém. Mas a gente vê também esse fenômeno acontecendo em decorrer de toda a história da igreja que buscou os dons, que é o fato de você ser usado por Deus numa língua que você não conhece, porém com o objetivo de exaltar, de falar das grandezas de Deus, de entregar uma revelação ou uma palavra de aconselhamento, de orientação para uma pessoa que não fala o português, por exemplo. Então, aqui em Santa Catarina mesmo, eu sei de relatos de pessoas que falaram inglês, que falaram alemão,
entregaram profecias sendo usados por Deus, mais ou menos como aconteceu em Atos 2, que foram línguas estrangeiras, mas com o objetivo de glorificar a Deus e que o nome de Deus fosse espalhado, o querigma, a proclamação do Evangelho. Mas então me parece, pelo menos biblicamente, que foi uma das poucas vezes que aconteceu, ou a única vez, acontece esporadicamente de acordo com a necessidade, Sim. ok? Mas o que a gente tem hoje então é uma língua espiritual, é uma língua sobrenatural que o Espírito Santo concede para a pessoa, que é uma forma de o teu espírito se comunicar com Deus. E é uma comunicação individual e que é Ele quem vai te fornecer, ao mesmo tempo é uma comunicação interna. Sim. É intimidade, Sim. é uma relação de intimidade com Deus. E interessante isso que você falou, porque naquele determinado momento aconteceu, a gente sabe que acontece esporadicamente, mas naquele determinado momento foi para que houvesse a expansão do Exatamente. reino de Deus naquele momento. Como que nós poderíamos proclamar em outras línguas? Olha a demora que seria para que a Bíblia, por exemplo, chegasse Sim. naquele local, naquela determinada... aquele determinado povo, né? Sim, Sem sim. que fosse daquela linguagem. Não, as pessoas que estavam ali saíram dali já com aquilo Espalharam, né? espalhado. E levaram junto o Evangelho e essa experiência com o Espírito Santo. Olha como Deus foi criativo. É muito interessante, foi muito... Foi algo extraordinário. E aqui no terceiro tópico, já para nós fecharmos a nossa lição, fala sobre o propósito do Espírito Santo. Por que nós temos o Espírito Santo? Qual é o objetivo de termos o Espírito Santo na nossa vida? E é separado em 3 partes. Primeiro, toda pessoa nascida de novo tem o Espírito Santo. Aquilo que o Mário comentou. Cada vez que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos o templo de habitação dele. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é o quê? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Sim. aceitou Jesus, você já é morada. Segunda parte, o batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder. Nós, quando somos batizados no fogo, que nós dizemos, né? no fogo, no manto, aleluia! Mistério. No mistério! Quando somos batizados no fogo, significa que nós estamos recebendo, não vestimenta, mas estamos nos revestindo de poder, da ação do Espírito Santo. Não é simplesmente, eu não sou batizado, eu estou nu espiritual. Não, você vai receber um revestimento quando for batizado. Melk, a lição vai tocar nesse assunto também, que é muito importante a gente falar. Se você observar Atos dos Apóstolos, que a gente acaba atribuindo Atos do Espírito Santo, e é uma verdade, né? Sim. Você vai observar que o revestimento de poder é para servir as pessoas, nunca é para promoção pessoal. Particular. Então, sabe aquelas clichês, aquelas frases, a gente vai ter que falar aqui, Melk. Vamos abrir o verbo aqui. Abrir o verbo aqui. Eu fui pregar numa igreja e Deus batizou 500 com o Espírito Santo. Eu fiz tal coisa. Ou então você recheia a tua pregação ou a tua fala com línguas estranhas, mas no fundo do seu coração é o ego, é uma soberba. O objetivo do Espírito Santo é revestir todos os cristãos para o serviço, para que a palavra seja proclamada e que no final Deus seja glorificado. Esse é o objetivo. Nunca é objetivo pessoal, é algo que precisamos falar, porque existe, querendo ou não, juízo de fato, existe isso no nosso meio. Há muitas pessoas que acabam se utilizando disso para se promover e é uma tristeza, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus se entristece com esse tipo de atitude. Então, não vamos transformar a nossa igreja nesse mercado espiritual. Sim. Mas sim entender que a ação do Espírito Santo, como falamos no início, ela acontece quando Ele quer. Sim. Se Ele batizar 500, não tem como pessoas, controlar. Não tem como controlar. E além de tudo, se Jesus fizer isso através de você, entenda que você é apenas um canal. Melk, e o terceiro subponto, inclusive, vai dizer que o Espírito Santo também vai ser um guia para a nossa santificação. Então, se você realmente tem o Espírito Santo, você vai ser guiado para longe das vaidades, dos orgulhos, você realmente vai levar uma vida santa. Então, um sinal de que você tem o Espírito Santo, além de falar em outras línguas e ter dons, é também ter o fruto do Espírito. E olha que coisa interessante, tem muita gente que tem dúvida sobre aquilo que é ou não é pecado, certo? E o simples fato de você ser amigo do Espírito Santo já te dá um norte tremendo para tudo que você for fazer. Por exemplo, eu quero ir para determinado lugar, será que eu vou ou não vou? Peça para o Espírito Santo. Sim. Melhor do que ele não existe para te direcionar. Então, o Espírito Santo ele é esse agente santificador da nossa vida. E o objetivo dele é o quê? É nos preparar para que estejamos dentro da forma que Cristo quer que nós ficamos, a fim de que quando Jesus venha nos buscar, nós venhamos através do Espírito Santo sermos arrebatados. Correto. A conclusão, Melk,
nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo para cumprirmos a nossa missão, que é a proclamação do Evangelho, e para nos moldarmos conforme a imagem de Cristo. Então, proclamação, santificação. Precisamos do Espírito Santo. Não vivemos sem o Espírito Santo. Não vivemos sem o Espírito Santo. Gente, muito obrigado pela audiência que vocês estão nos dando. Eu fiquei muito feliz em poder voltar aqui e dar essa pré-aula da IBD, Mário. Deus abençoe, foi um prazer. Foi um prazer também. Deus te abençoe. E nós Amém. estamos aqui, a hora que vocês precisarem, a gente está aqui, só mandar os comentários, dicas e dinâmicas, se vocês tiverem. Sim. Enfim, o que vocês quiserem fazer para que a gente venha enriquecer esse conteúdo, eu vou ficar muito feliz. E curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais aí. Temos outras lições de EBDs para outras classes, né? Tem de juniores, tem de juvenis, tem de adulto, tem de tudo. Então, nós temos um acervo muito legal. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus abençoe você e até uma próxima. Tchau, tchau.